No vídeo de hoje a gente vai te falar sobre como compor um ambiente e deixar ele agradável e com a cara do seu cliente. Fica ligado, roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Daniela, arquiteta do Estúdio KT. E eu sou o Matheus, arquiteto do Estúdio KT. Hoje a gente vai falar sobre composições dos ambientes. Sabe quando você entra num espaço e tudo tá harmônico, tudo tá bonito, você consegue se sentir bem dentro daquele espaço, ou aquele espaço te traz uma mensagem. Pode ser que você fique muito agitado, você fique mais calmo. Então tudo isso faz parte de uma atmosfera, de um estilo, e é isso que vai determinar que o seu ambiente fique com a cara do cliente, com o que ele realmente deseja transmitir naquele espaço. Além disso, nós vamos te dar coordenadas para você que está começando, tem dificuldade na hora de compor, de fazer composições mesmo. Quais são as questões que você tem que analisar? Porque eu lembro que no nosso começo da carreira a gente ficava bem em dúvida o que colocar no ambiente, o que ficava bom com o quê. E hoje em dia que a gente já tem mais experiência, isso acontece mais naturalmente. Então, as coisas ficam boas, a composição fica boa não é à toa. Existe um motivo para aquilo estar agradável, estar harmônico. Então a gente vai falar, para começar, a gente precisa entender toda essa teoria do design. Então são alguns itens que a gente acha super importante que vão fazer a diferença lá na frente na hora de você compor o seu projeto. Então, por exemplo, seu cliente pediu um estilo clássico, mas ele prefere que seja também mais aconchegante. Então, materiais que fazem parte desses estilos, dessa atmosfera, que você vai utilizar para trazer isso para o cliente. Então, você não vai colocar, por exemplo, um cimento queimado nesse estilo, porque ele é um material mais frio e não faz parte do estilo nem da atmosfera. Então, com essas teorias, com esse embasamento teórico, você consegue já escolhendo os materiais para compor eles, para isso ficar mais agradável lá no final. Mas eu devo dizer que o ponto de partida mesmo é você fazer um bom briefing com o seu cliente, que é aquela entrevistinha. Nós vamos gravar um vídeo sobre isso, inclusive. Para você retirar todas as informações que você precisa para começar a projetar. Que no caso você precisa saber qual é a intenção do seu cliente com aquele ambiente. É uma sala de TV? É uma sala onde ela vai receber pessoas ou vai ser só para assistir TV? O que ele vai ficar fazendo ali? Então, através disso, a gente vai entender. Ele quer um estilo para relaxar depois do trabalho, tomar um vinho. Então, você já vai começando a ter noção de que tipo de caráter, de atmosfera, todas essas coisas que você precisa saber para se orientar na hora de projetar. Claro que tudo isso a gente não pode deixar de fora o estilo do cliente. Então não adianta nada ele falar que ele quer essa atmosfera, o caráter e tal, e não te falar o estilo, por exemplo, porque aí isso não vai agradar ele, porque o principal disso tudo é a gente saber que estilo a gente vai seguir de decoração, de projeto para agradar o cliente. E daí a gente vai unindo a atmosfera, o caráter, junto com o estilo, e tudo isso se transforma no nosso projeto. Quer ver uma coisa que é bem comum acontecer? Existem dois tipos de pessoas. Na verdade, eu vou falar três. Uma que ama tudo claro, tudo branco. Uma que gosta de tudo escuro. E existe um meio termo que gosta um pouco dos dois, ali uma misturinha. Então, se você pega um cliente que é do muito claro, tudo muito clean, e você faz um ambiente mais escuro, mais pesado, assim, nesse sentido de composição, ele não vai gostar, não vai agradar. E o inverso também é verdadeiro, né? Isso. Então, o cliente pode pedir um espaço claro, mas que ele seja aconchegante. A gente tem materiais para isso. Então, por exemplo, a madeira, ela traz um aconchego, mas existem milhares de tons de madeira, dos mais claros aos mais escuros. Então, a gente não precisa pensar num espaço aconchegante que ele sempre seja escuro. O aconchegante tem várias formas. Uma iluminação indireta já deixa o espaço aconchegante. A madeira, materiais naturais, enfim, uma vasta gama de materiais para a gente tornar esse espaço com o jeito que o cliente quer. Então vamos entender melhor como tudo isso funciona agora nessa parte mais teórica mesmo. Então vamos conversar um pouco sobre o caráter,
a atmosfera e os estilos dos ambientes, que isso vai te dar um norte ótimo para você poder começar a projetar, depois de fazer o briefing lá com o cliente, né? Isso, são 3 coisas bem distintas e que se complementam. Por exemplo, o caráter do ambiente, ele pode ser informal, aquela coisa mais despojada, pode ser formal, então o teu cliente ele gosta, ele precisa que o espaço tenha toda essa formalidade, é um escritório de advocacia, ou enfim. Quer ver uma coisa que é bem legal sobre o caráter do ambiente? Quando você está fazendo a entrevista com o seu cliente, lá o briefing, você já consegue fazer uma leitura qual é o caráter que você vai conseguir usar nesse seu projeto. Por quê? A pessoa formal, ela vai se vestir de uma maneira mais formal, ela vai falar de uma maneira mais formal. Aquilo já vem com ela. Normalmente a pessoa que tem esse jeito formal de ser, gosta de ambientes formais, gosta de simetria, gosta de tudo muito certinho ali, né? Bem simétrico. E a pessoa informal é aquela pessoa que já vai se vestir de um jeito mais despojado, vai falar, vai fazer brincadeiras. E também ela vai gostar que você traga isso para o ambiente dela, porque é o jeito dela viver. Isso é o caráter mesmo, podemos dizer assim, que a pessoa tem, essa questão da pessoa mesmo vai ser refletida nos ambientes de acordo com o estilo dela, ali, com o que ela gosta. Outra coisa que a gente pode falar sobre o caráter dos ambientes é que ele pode ser sofisticado ou exótico. São bem diferentes esses 2 caráteres, mas a gente pode identificar eles de forma fácil. O sofisticado, a gente já consegue imaginar melhor como é um ambiente que vai ter todo o glamour e sofisticação desse cliente. E o exótico também, se a pessoa ela gosta mais de estampas, ela é mais extravagante, aquilo vai ser cores, mais, né? Vai aparecer mais. Na verdade, o caráter exótico também, além de peças mais diferenciadas, você também vai encontrar esses tons mais terrosos, laranja, marrom, esses tons mais fortes, assim. É uma característica bem específica desse estilo exótico. Então, pode-se dizer que ele é diferentão. O caráter exótico tem essa pegada mais exótica. Então aquela peça de design super diferente, um quadro pintado com uma pintura exótica, uma poltrona, uma luminária, enfim, todas essas peças que são muito diferentes atraem esse caráter exótico. Existem mais 2 caráteres pra gente entender, é o masculino e o feminino. Também esses são muito fáceis de se enxergar. Bem opostos. Bem opostos. Claro que não é porque ele diz que é masculino e feminino que você vai fazer um espaço masculino só para um homem ou um feminino só para a mulher. A gente tem que entender quais são as necessidades do cliente mesmo. O caráter masculino, ele vai ter mais linhas retas, cores mais sóbrias, uma iluminação mais difusa. Já o caráter feminino são linhas mais curvas, cores mais suaves, uma iluminação mais pontual. Então é bem isso. Batendo o olho você já identifica o caráter masculino e o feminino. Não tem como confundir. Então, mas é isso que eu falei. Depende do que o seu cliente quer. Essa questão de característica do espaço e tal não condiz exatamente com o que a pessoa é. O que a gente está falando aqui é uma possibilidade. Então, pode ser que a pessoa ela seja formal e ela queira um ambiente com características formais. Mas ela pode ser um juiz, uma advogada ou um médico, que são profissões muito sérias e tal, mas ela tem um estilo de decoração super exótico. Então não quer dizer que ela se vista de terno, gravata e tal, que ela vai seguir aquele estilo. A gente tem que observar porque ela vai dar indícios de quais são essas características. E também a gente não precisa pegar um caráter de ambiente e seguir, tipo, não, o meu ambiente é só masculino. Não, ele pode ser masculino, sofisticado ou formal e informal. Então, não é porque você está trabalhando vai predominar, mas você pode ter esses caráteres se misturando ali no mesmo ambiente. Isso, um não exclui o outro. Então, se você tiver vou seguir o caráter formal, você sabe quais são aqueles elementos que você precisa utilizar para trazer mais essa característica para o espaço, mas ele pode ser formal e masculino.
formal, masculino e sofisticado. Então, às vezes, você vai ter um cliente que vai pedir, né, ele vai solicitar que seja essas 3 coisas no espaço. Nossa, eu já visualizei o espaço lindo. Eu também. Agora, vamos falar um pouco sobre a atmosfera do ambiente. Essa tem o poder de impactar psicologicamente o indivíduo que vai estar utilizando aquele ambiente. Por exemplo, a gente tem atmosferas relaxantes e luminosas. A relaxante, a pessoa, naquele ambiente, tudo vai estar contribuindo para ela estar num estado mais de relaxamento, mais tranquilo. Já a luminosa não, vai ser aquela coisa que a pessoa vai estar ali acelerada, vai estar agitada, né? Então, na atmosfera relaxante, a gente vai ver tons neutros, azul, essas cores que deixam tudo mais pacífico, tudo relaxante mesmo. A iluminação mais tranquila, mais suave. Pode ser que a gente pense, vamos imaginar um spa. Um spa ele precisa ser relaxante. Então, como geralmente são esses spas? Como são as cores, como eles trabalham? Então, tem bastante natureza, bastante verde. Então, essas cores acalmam as pessoas e é por isso que esses espaços tendem a ter esse tipo de atmosfera. Agora, a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso numa atmosfera luminosa é um McDonald's, um fast food, porque são cores fortes, vibrantes, a iluminação é branca. Uma brinquedoteca também deve ter essa atmosfera para estimular as crianças a brincarem, porque ninguém vai... você não imagina uma criança indo numa brinquedoteca e ficando lá deitada, né, dormindo. Elas precisam interagir, conversar, né, para isso que serve o espaço. Então, qual a função que esse espaço vai ter? Então, por exemplo, o McDonald's, ele precisa que as pessoas girem, que as pessoas peguem o lanche e saiam. Então, ele precisa ser muito estimulante. E uma brinquedoteca também precisa fazer com que essas pessoas brinquem, que essas crianças brinquem, fiquem atentas àquelas cores, luzes e tal. O que não acontece na atmosfera relaxante, que é bem ao contrário, a pessoa precisa ficar naquele espaço, relaxar, ter vontade de ficar ali por horas e horas e horas, pagando os tratamentos desse spa, ela vai querer um relaxamento, uma massagem, vai usar desses trabalhos que tem. Agora, aplicando lá na residência do seu cliente, o cliente vai te falar no briefing lá: eu gosto de passar horas na minha sala de estar. E ali é o ambiente onde eu mais gosto de ficar. Eu quero que esse ambiente reúna a família, quero que todo mundo fique muito tranquilo, conversando. É um local onde a gente vai ouvir música, ou fulano toca piano, sei lá. Então, nisso aí você já vai entender. Então acho que aqui eu vou ter que partir para uma atmosfera mais relaxante, porque realmente eles vão passar muito tempo, é um lugar de convívio. E é isso, você vai tomando as direções do seu projeto. Isso, e o mesmo acontece, né, com o exemplo do fast food, da coisa estimulante. O seu cliente precisa que aquele espaço seja, ou ele está fazendo um barzinho, que ele quer que seja mais estimulante para as pessoas conversarem, enfim, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Dentro da casa até a gente poderia aplicar num escritório, num home office. Eu preciso estar muito ligado aqui no meu trabalho, eu preciso que esse ambiente seja estimulante para mim. Então, a gente pode utilizar dessa atmosfera luminosa. Outras 2 atmosferas são a espaçosa e a aconchegante. Os nomes delas são bem subjetivos ou objetivos. Então, na atmosfera espaçosa, a gente precisa colocar aqueles elementos que deixam o espaço maior. Então vamos fazer uma comparação com a roupa. Moda e arquitetura de interiores têm muita relação. Então a gente imagina que, provavelmente você já deve ter ouvido alguém falar assim: não vou colocar essa estampa que é muito pequena e vai me engordar muito. É isso que acontece num espaço quando você coloca uma textura muito pequena. Então um papel de parede que tem um desenho menor e tal, então isso vai dar a sensação de ampliar esse espaço. Então isso é utilizado se o quarto é muito pequeno ou se o home office é pequeno, a gente trabalha com umas estampas menores, para tornar esse espaço maior. Então a gente vai colocar espelho, para tornar isso daí maior mesmo e não para diminuir. Importantíssimo aqui na atmosfera espaçosa a gente trabalhar com cores mais claras também, porque isso ajuda a ampliar o ambiente. Todo mundo fala, branco engorda, e o branco aumenta. Então, não sei se você já teve a experiência de ir numa obra quando está construindo. O cliente mesmo, sempre acontece, ele vai na obra, a hora que está construindo, está só no tijolo, que está tudo escuro, ele fala: meu Deus, não vai caber nada.
Aí depois que passa a massa corrida, ele consegue visualizar realmente que aquele espaço não é pequeno como ele estava pensando. Isso tudo dá uma ampliada maior. Então, com essa teoria, com esse exemplo, você consegue entender depois para aplicar uma atmosfera espaçosa no seu ambiente. Sobre a atmosfera aconchegante, aqui a gente vai trabalhar tons mais quentes, iluminação mais amarela, que é o contrário da iluminação lá da espaçosa. Lá a gente vai trabalhar uma iluminação mais difusa, mais clara, né? E na aconchegante a gente vai trabalhar essa iluminação mais amarelinha. Para essa atmosfera aconchegante, você vai trabalhar padronagens neutras com texturas naturais. Então tudo isso vai ter o toque, vai ter aquela corzinha mais suave, neutrinha, nada de muita cor, nada muito berrante. Que aí sim você vai conseguir atingir essa atmosfera aconchegante. Então, um toque do mármore, da madeira, uma palhinha, um linho, um tapete natural, tudo isso ajuda a deixar esse ambiente mais aconchegante. Para finalizar as atmosferas, nós temos a dinâmica e estimulante. Então, como o próprio nome diz, esse tipo de atmosfera você vai usar em lugares onde a pessoa vai praticar esforço físico. Então, é legal para usar em academia, é legal usar em espaço de pilates, brinquedoteca, área de recreação em escolinhas, porque ali você vai impactar, lembra do fator psicológico? Para estimular essas pessoas ao movimento. Então, você vai utilizar cores primárias, ajudam muito a trazer essa atmosfera dinâmica e estimulante. E linhas quebradas, nada muito contínuo, assim, pode ser até trabalhar com uma linguagem mais curva também, traz essa característica. E outra coisa é a iluminação também, que a iluminação é tudo no ambiente, então vai ser essa iluminação estimulante. A gente falou esses dias nos nossos stories sobre a casa do Big Brother, então todas elas, praticamente de todas as edições, elas têm essa atmosfera dinâmica e estimulante. Tem muita iluminação, por ser um programa de TV e precisa estar bem iluminado, e tem muitas cores, muitos estilos, tem tudo muito. Então é um rosa com verde, com azul, com amarelo, várias cores, texturas, padronagens, de tudo um pouco. Que é para deixar as pessoas muito estimuladas, muito ativas, para elas brigarem, todo mundo... Porque ninguém tá lá para ficar relaxado, não é um spa, não é... É para realmente entreter as pessoas com essa forma. E elas precisam, e toda essa atmosfera e tal, afeta nesse fator psicológico. Deixa as pessoas bem atentas para elas brigarem. Agora a gente vai falar sobre os estilos de decoração. Então, juntando o estilo, atmosfera e caráter, a gente vai ter o projeto final lá. São vários estilos de decoração que existem, eu até anotei eles aqui, não são todos que eu anotei, mas são os principais, os que a gente mais vê. Nós não vamos se aprofundar em todos eles porque são bastante, mas são eles: o estilo clássico, moderno, contemporâneo, tem o estilo minimalista, escandinavo, industrial, rústico, tropical, romântico e eclético. Cada um desses estilos tem sua particularidade, seu material específico, que é muito importante, então, você alinhar tudo isso com o seu cliente e entender o que ele quer. Geralmente, seu cliente vai falar, assim, provavelmente, os que gostam, que eles querem um ambiente moderno, que seja bonito e tal. Mas muitas vezes eles estão se referindo a um ambiente contemporâneo e não um ambiente moderno. Existe uma diferença muito grande entre esses dois estilos. É claro que a gente não vai falar para o cliente, não, você está errado, o que você está falando é contemporâneo. A gente não tem essa necessidade. Mas tem que ter essa expertise de entender que você não vai trabalhar num estilo modernista e sim no estilo contemporâneo. Exato. Porque ali na conversa você consegue entender. Agora, se o cliente fala assim, não, eu realmente gosto do estilo modernista, eu quero uma peça do Oscar Niemeyer, quero usar tons preto, branco... Então, assim, daí você já vai entender, não, realmente, então ele é modernista. Isso, então, por isso que é legal você saber a diferença desses estilos para colocar isso para o seu cliente. Você dá uma orientação para ele, falar, olha, legal e tal, mas
realmente é esse estilo que você gosta, me manda imagens. Quando você pega imagens do cliente, você vai captar todas essas essências dele. Você vai entender a atmosfera, o caráter, o estilo, só pelas referências que ele te manda. Então vamos começar falando do estilo contemporâneo. O estilo contemporâneo nada mais é do que o que está sendo utilizado atualmente. Então, se a gente fosse definir o estilo contemporâneo hoje, seria linhas retas, madeiras, texturas, o ripadinho, aqui no Brasil mesmo, essas texturas que trazem um negócio da brasilidade mesmo, as peneirinhas, a palhinha, o tapetinho de couro. Então, tudo isso é do estilo contemporâneo. Isso, que o contemporâneo é o atual. Às vezes a gente vai ter elementos de outros estilos, mas trabalhados contemporaneamente. Então, nesse estilo contemporâneo, a gente pode até fazer uma releitura de coisas mais antigas, mas daí você vai trazer, por exemplo, a tal da telinha da cadeira da avó, né? Muito utilizada. E hoje em dia tá assim, super em alta no mobiliário, em portinhas, em guarda-roupas, em cadeiras, com essa pegada contemporânea. Então, uma releitura de algo que foi usado lá atrás e hoje em dia é utilizado, aplicado dessa forma. Isso, com as tecnologias e materiais atuais. Então, por exemplo, se a gente vai usar essa palhinha, o design da cadeira ele vai ter um design mais contemporâneo, o guarda-roupa vai ter uma cara mais atual e não tão clássico como era antigamente e tal. Então vai se atualizando os estilos e os materiais para deixar tudo bem contemporâneo. Outro estilo que todo mundo conhece é o estilo clássico. Ele é mais rebuscado, vai ter mais entalhes nos móveis, a gente vai ter painéis com boiseries, ou só o boiserie, que agora porque antigamente os boiseries eram painéis de madeira que cobriam a parede toda, agora são feitos com gesso ou poliestireno, enfim. A tecnologia vem ajudar a gente a trazer esses estilos e tal. Então, o estilo clássico é aquele com lustres grandes, imponentes, tem uma simetria no espaço. É muito importante essa questão da simetria no estilo clássico, porque o que você tem de um lado, repete o que tem do outro. Já no contemporâneo não é bem assim, você pode ter uma mesinha aqui quadrada e ali você pode ter uma mesinha redonda. No clássico, não. Vai ser a mesinha redondinha de um lado, mesinha redondinha do outro, um quadro no meio, tudo muito simétrico. Isso. Tem muitos clientes que falam que querem uma mistura do contemporâneo com o clássico, do moderno com o clássico, né? Que eles falam assim. E você que lute. E você que lute. E eu acho super importante você entender muito bem os conceitos dos dois estilos para poder unir eles. Porque é um desafio, não é tão simples assim como fazer um painel e colocar uma cadeira clássica. Muitas vezes isso não vai ficar bom, então tem que ter todo o cuidado para trabalhar dois estilos dentro do mesmo projeto para que eles fiquem bons. Fique bom. É muito mais fácil quando o cliente fala, olha, quero clássico. Daí você vai lá e bebe na essência, né? Você vai fazer algo completamente... Agora, essa misturinha que o Matheus falou é difícil mesmo, tem que estudar bastante, pesquisar muito para você ter um bom êxito no seu projeto. Ao contrário de misturar junto com o estilo tropical, por exemplo. O tropical é onde a gente vai ter estampas de flores, uma padronagem mais colorida, mas a gente consegue juntar isso com o estilo contemporâneo. Então a gente pode ter um espaço que é contemporâneo, mas que ele é tropical. Então a gente vai ter o uso de materiais naturais também, texturas. Muita vegetação, a vegetação vai estar maciçamente presente ali naquele projeto. Mas são dois estilos e eles acabam se complementando. Então é muito mais fácil a gente unir esses dois estilos do que unir o clássico com o contemporâneo. É errado? De forma alguma. É só saber trabalhar com esses estilos para juntar eles para ficar agradável aos olhos e não ser aquela mistura tipo o eclético, porque o estilo eclético é aquele que você mistura tudo. Você coloca um pouco do clássico, um pouco do rústico, do romântico, tudo que você pode imaginar você coloca. Vai virar aquela bagunça. E eu admiro muito quem trabalha no estilo eclético, porque também, assim, é muito difícil. A gente mesmo não tem essa capacidade. Não. Porque para fazer ficar bom tem que dominar muito. Outro estilo que marca bastante presença na nossa sociedade é o estilo industrial. Então você vai encontrar esse estilo em cafés,
em lojas, em residências. É um estilo assim que agrada muito. E é um estilo também que é legal você usar ele quando o cliente fala que não pode gastar muito em tal ambiente, né? Porque você vai ter a presença de estrutura metálica, do cimento queimado. Então, tudo que remete a essa coisa industrial mesmo. Uma coisa que ajuda muito a trazer a característica também do ambiente industrial é a iluminação, que daí nesse estilo industrial, ele é mais econômico. Por quê? Porque você não tem a obrigação de fazer um gesso. Você pode fazer um gesso, mas se o cliente quer economizar, você vai deixar aquela viga aparente, vai fazer a tubulação da parte elétrica aparecendo. Então tudo isso é permitido nesse estilo industrial. Como o próprio nome diz, o estilo industrial veio lá nos Estados Unidos, com galpões onde eles foram transformando em residências. Então tinha muito galpão sobrando e as pessoas foram habitando. Então um galpão não tem um acabamento fino e tal para fazer uma habitação, né? Para fazer uma casa. Então lá tem os conduítes aparecendo, as luminárias para fora, porque precisa ser, né? Para um galpão de trabalho, para um estilo industrial, precisa ser, para uma indústria, precisa ser o mais barato e que funcione. E é isso que se trata o estilo industrial. Temos também o estilo minimalista. Aquela questão que a gente falou do caráter lá no começo, ela também é muito vista nessa questão do estilo minimalista da pessoa. Então, tem até documentários e tal que falam que o estilo minimalista ele precisa ser vivido em todas as áreas da vida, não só apenas na decoração. Claro que são teorias que não precisam ser aplicadas, mas é o que o estilo minimalista prega, que você tem que ter o mínimo de coisas possíveis e uma ambulância. Todo vídeo tem, né? Então, por exemplo, no estilo minimalista, a pessoa vai ter o básico do básico. As paredes não vão ter quase nada de informação. Ela vai ter um sofá e um banco, se esse sofá e se esse banco forem úteis. A cadeira da mesa, se a decoração for útil para casa, vai ter, senão não tem. A iluminação é só funcional. Então, se tratando da pessoa, ela não vai ter um armário com milhões de roupas. Ela vai ter poucas roupas, mas que ela usa todas, de cores neutras, branco, preto. Então é uma relação muito legal da gente fazer com o estilo de vida e a decoração da pessoa, que geralmente vai estar muito casado uma coisa com a outra. O minimalismo também tem muito dessa coisa prática. A superfície vai ser fácil de limpar, a textura que você vai usar vai ser uma textura mais lisa, tem que ser tudo muito prático e funcional. E pra gente não se estender muito, vamos finalizar os estilos falando sobre o estilo romântico, que é um estilo onde você vai ter a presença de estampas florais, muita renda, texturinha, aplicação, que se a gente for analisar com o estilo minimalista, aqui sim você pode ter o extra, o excedente, né? Porque ali você vai ter tecidos, frufruzinhos, tudo que vai trazer essa atmosfera mais romântica. E se a gente for analisar, essa atmosfera romântica também remete muito ao caráter feminino, porque é difícil você pensar num ambiente romântico se ele não for feminino. Isso. E até a pessoa, né, voltando a falar na comparação da pessoa, ela vai ser mais romântica também, ela vai usar mais estampas românticas na roupa. Florzinhas, a presilhinha no cabelo. Isso, às vezes o jeito que fala, que interage, é tudo muito mais romântico, mais feminino. Enfim, é uma relação muito legal para você fazer essa leitura do seu cliente, dessas características que ele tem, que com certeza, se você captar essa essência dele, você vai conseguir captar o espaço que ele vai habitar também. Você vai colocar tudo o que ele precisa e o gosto dele nesse espaço. Então, tá vendo como você entendendo tudo isso fica muito mais fácil, fica muito mais claro para projetar? Você não vai sentar lá na frente do computador e vai começar, meu Deus, por onde começa? Não, você vai ter ali, ó, meu cliente é assim, eu vou fazer um ambiente de caráter tal, do estilo tal, com atmosfera tal. Aí você dominando os materiais, as texturas, os elementos que compõem cada um dessa parte mais teórica, você consegue fazer um bom elemento, consegue fazer uma boa composição. Isso, então como a gente vai pegar um MDF de cor X com um amadeirado, se essa pedra ou a cuba da cozinha, ela vai ser o que? De inox, mas o estilo é mais clássico, enfim, a gente vai
sabendo que materiais utilizar para transformar esse espaço com essas características, com essa atmosfera que o cliente está pedindo. Então fica muito mais fácil você compor isso, porque você vai conhecer todos os materiais e saber o que cada um dos desejos do cliente, o que ele pede. O vídeo de hoje é isso. Esperamos que você tenha gostado. Por favor, curte se você gostou, se isso te agregou de alguma forma, se isso vai te ajudar. Isso. Comenta também e encaminha para quem você acha que vai ser útil. Isso aí. Então, faça os seus projetos baseado nisso e sucesso. Tchau, tchau.